Olá, meus amigos, como vamos? Hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar um bocadinho, fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada de uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola dos dois filhos ou a parábola do filho pródigo. É uma parábola que, a princípio, assim, num olhar mais simples, nos dá uma impressão primeira, mas nós podemos analisá-la de uma maneira um pouquinho mais profunda. Então, eu vou dividir a tela aqui, vou passar a parábola e, conforme a gente vai passando, a gente vai comentando, tá bom? Vamos aqui ao início, deixa eu só botar em apresentação de slide, fica mais fácil para a gente entender. Bom, parábola dos dois filhos. E disse, né? Jesus vem nos contando. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E foi. E levantando-se, foi para o seu pai. E, quando ainda estava longe, viu-se seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava ele. Mas, respondendo, ele disse: Pai, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Bom, então a gente começa a pensar aqui assim, se a gente fizer uma análise de maneira mais simples dessa parábola, seria Deus, não é? E nós seríamos esses filhos, tanto filho que toma o caminho errado e depois se arrepende, quanto o filho que não entende
o perdão que o pai deu. Seria uma análise muito simples, mas nós não vamos fazer só essa análise simples. Se a gente pensar de uma maneira um pouquinho mais rebuscada, a gente pode ter a ideia desse pai como sendo o nosso self, aquele eu interior, aquele espírito interior que nós temos e que vai nos evitar passar pelos percalços, nós vamos enxergar, na verdade, não é bem evitar, é aquele filho que é aquele eu interior que está dentro do nosso psiquismo, que é o nosso centro de consciência mais profundo, o nosso eu superior, o nosso ser essencial, o nosso ser causal. Então, a gente pode pensar nesse pai como Deus, e se a gente olhar um pouquinho mais e pensar em nós, o nosso self, como Jesus nos disse, vós sois deuses. Então, o nosso self, o nosso eu mais interior, o nosso lado de luz, o nosso lado amoroso, que nos mostra o bom e o belo. E é ali dentro que a gente tem nossas potencialidades latentes, que é a nossa identificação conosco mesmos. E dentro desse self é que nós temos os sentimentos mais nobres, de bondade, de fraternidade, solidariedade, compaixão, de justiça, tolerância, autoestima, autoamor, auto-perdão e o amor como um todo. E aí, só um momento. Ainda numa análise mais profunda, a gente pode também comparar o filho mais novo, aquele que sai, que pede ao pai dinheiro e sai, a todos nós seres humanos, que fazemos escolhas superficiais, mas que passo a passo, muitas vezes, através do sofrimento devido a essas más escolhas, nós percorremos o caminho do arrependimento, da expiação e da reparação, em busca desse nosso eu verdadeiro, em busca do nosso autoencontro, da nossa plenitude, em busca do nosso self. Então, a gente pode pensar no pai como o self, nosso eu mais interior, que tem nossos melhores sentimentos, e o filho mais novo como nós, né, seres no mundo, que fazemos essa caminhada exterior das coisas superficiais, muitas vezes com essas escolhas equivocadas, para dentro de nós mesmos, para o nosso self. E nesse momento, é nesta caminhada que nós, como espírito, progredimos, usamos a lei de progresso. E ainda, numa análise mais profunda, o filho mais velho, aquele que não aceita o amor que o pai entrega ao filho pródigo, a gente pode representar como as máscaras do ego. Ele ainda não fez o seu caminho de autoencontro, de autoamor, de autodescoberta, também não trilhou aquele caminho todo de mais escolhas, ficou meio que parado. Né? E por isso ele tem dificuldade em entender e perdoar o irmão dele. Ele é confrontado com seu egoísmo pelo próprio pai. O pai confronta ele. Então, esse pai que pode nos remeter ao self, ele confronta o ego. Não é verdade? E não é isso que acontece no nosso embate psicológico? Nós temos o self e o ego. O ego é aquela parte exterior, superficial, aquela máscara que nós vestimos, persona que nós colocamos e que muitas vezes nos leva a ser muito egoísta, a centrar o mundo em nós mesmos. E em determinado momento
desta vida ou de outra vida, a gente vai ter o self, que é o nosso eu interior, verdadeiro, a nossa descoberta da luz, de quem somos realmente. E eles se confrontam. E é o pai, é o self, que vai confrontar esse filho, que é o ego, vai mostrar para ele, olha, o seu irmão estava perdido, ele se encontrou, ele já trilhou este caminho. Hoje ele não é mais aquela pessoa que estava lá atrás, que fez aquelas opções não boas e que sofreu as consequências, que expiou as consequências do erro e que agora está pronto para repará-lo. O pai que representa o self, é quem vai possibilitar este equilíbrio ao filho entre as suas máscaras do ego. E é justamente para fazer a correlação que é o pai, é o self que nos possibilita isso. Tudo sempre através do amor. É como um convite para aceitarmos o caminho percorrido pelo ego até que ele alcance o seu eu verdadeiro. Porque nós não devemos não ter ego. Deus nos criou com o nosso ego. Ele não é uma coisa ruim, porém, eles têm que estar controlado e quem tem que nos guiar é o nosso self, o nosso eu interior. Eu vou dividir aqui com vocês, mais uma vez aqui só um momento. Agora vamos colocar de um modo mais bacana a apresentação do slide com algumas explicações. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso self, é o nosso eu mais profundo, o nosso eu superior, aquele que é essencial. Esse centro da consciência é onde nós temos caracterizadas, gravadas, todas as nossas características positivas, nossos valores positivos. Eles estão na nossa consciência, como diz no Livro dos Espíritos, nosso lado luz, nosso lado amoroso, nosso lado belo, nossas potencialidades. E esses sentimentos nobres, eles vão aflorar conforme a gente permite ir se livrando da superficialidade do ego até alcançarmos o amor total, a nossa plenitude amorosa. Aqui a gente tem também um esqueminha bem bacana, que é a análise sobre o ponto de vista psicológico transpessoal, em que nós temos aqui no centro o nosso ego, o nosso self, que é o nosso ser essencial, é o amor, aquilo para que nós fomos criados, a nossa essência divina. E do lado de fora a gente tem o pseudo-amor, as máscaras do ego. O ego precisa percorrer este caminho para se encontrar no self. Então, é necessário o ego. Sim, ele tem que percorrer um caminho que, como seria um desenvolvimento, um progresso, como nós, seres humanos, que nascemos ignorantes e vamos percorrer o caminho de desenvolvimento, vamos passar pelas armadilhas do ego, pelas negatividades do ego, pelo nosso pseudo-amor ou nosso desamor, mas, como a lei é de progresso, nós vamos, no primeiro momento, nos arrependermos de algumas atitudes equivocadas, espiarmos essas atitudes. No caso do filho, ele foi comer com os porcos, ele passou fome, frio, sede, e depois a gente vai reparar, porque atingimos o nosso ser essencial, o nosso amor, nosso auto-amor. E é muito importante a gente lembrar do momento de perdão e de auto-perdão. Por quê? A gente tem um sentimento de culpa que ainda faz parte do nosso desamor do ego, que só nos é útil até o momento em que a gente percebe o erro. Quando eu percebo que eu errei, eu preciso fazer esse movimento de me livrar da culpa e trocar essa culpa por reparação. Não serve mais. Culpa não é algo para a gente carregar como um fardo para sempre. Percebi, aquilo não foi bom, aquilo prejudicou alguém, eu não agi da maneira certa com alguém ou com alguma atitude que eu tive, pronto, estou me sentindo culpado, mas a culpa já
fez seu papel. Agora ela vai sair, porque eu vou caminhar para o meu self, para o meu eu interior, e eu vou reparar, de alguma forma, aquilo que eu fiz. E aí, aqui a gente pensando um pouquinho ainda no ego, no eu menor, no eu inferior, que é o filho mais velho, quando ele não quer que o irmão dele seja recebido com amor. A gente pensa nessa negatividade da máscara que a gente usa de ego, que é a energia do desamor, ódio, egoísmo, orgulho, revolta, raiva, mágoa, ressentimento, angústia, depressão, ansiedade, desespero, medo, pânico, violência, cólera, ciúmes, que é o que o filho mais velho demonstra. Isso são movimentos egóicos de não valor, mas eles são transitórios. Essa é a boa notícia. Nós faremos esse caminho do ego, que está do lado de fora, para o nosso self, que é o nosso eu mais interior. E vamos nos livrando dessa energia do desamor, não nos livrando do ego, mas sim dessa carga de energia negativa que nós temos em nosso ego. E uma mensagem da nossa querida veneranda Joana de Ângeles sobre o nosso self profundo, nosso eu superior, nosso ser essencial, nosso ser causal. O nosso ser essencial é o amor. No entanto, no processo de despertamento desse amor, da sua potencialidade divina, você às vezes adquire expressões não legítimas que passam a te atormentar, já que fazem parte do processo de negatividade, que são o desamor e as máscaras do ego, expressando-se como pseudo-amor. Mas a nossa tendência é caminharmos adiante até encontrarmos o nosso eu interior, o nosso eu, onde nós realmente vivemos para isso, nosso self. Então é isso, gente. Isso foi uma análise assim um pouquinho mais aprofundada dessa parábola tão conhecida. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Agora, quando a gente ouvir essa parábola, a gente lembre um pouquinho que ela tem uma análise mais simples, sim, mas ela tem uma análise um pouquinho mais profunda e que nos serve de grande ensinamento do nosso Mestre Jesus, que sempre nos ensinou por parábolas e sempre é importante a gente dar um segundo olhar para a gente perceber como Jesus era o psicólogo dos psicólogos, o professor dos professores, o pedagogo dos pedagogos. É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. Bye, bye.